Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é professor Kleber Vitor. Temos o canal Kleber Vitor Interdisciplinar com vídeo todos os dias, com temas a respeito de conteúdos interdisciplinares e aulas sobre biologia, educação física, entre outros temas. E aqui estamos esperando aqui a professora Jair entrar em contato conosco para a gente começar. Tá? Vamos ver o que é que acontece. Então já deu sinal aqui. Erickson, obrigado pela presença. Professora Jaira, vamos. Oi, Oi, minha querida. Vamos começar? pronto. Será que a gente segura dessa vez? Segura sim, porque toda Então vez que a vamos lá. gente fala de tema que é sobre espiritualidade, já é assim mesmo. São as forças contrárias querendo não ajudar. Você sabe de É que isso verdade. é verdade, não é? É, Então, se por acaso, pessoal, cair, tiver instabilidade, a gente reiniciar, não se espantem não. É normal da ferramenta. Tem gente que já tem a sua chave já de oficial. A gente está nessa batalha, nessa luta por isso, para ter esse, esse selo. E com eles também, com os famosos acontece, imagine com pessoas normais como nós, né? é Então, Jair, verdade. como eu digo sempre, sejam bem-vindos mais uma noite aqui, mais uma quarta-feira, no nosso horário normal, habitual, que é às 19 horas, mas excepcionalmente, isso vai de acordo com os nossos convidados. A gente muda esse horário, como é o seu caso, por exemplo. Hoje a gente está começando às 18 horas, mas o nosso horário habitual é toda quarta-feira às 19 horas, quando a gente iniciou esse projeto, certo? Certo. E é, de acordo com as pessoas que são convidadas a participar, né, a gente adapta esse horário ou para as 16 horas em outro dia da semana que não seja quarta-feira, ou para as 18 horas, dependendo dos compromissos dos convidados, ok? Então, Jaira, boa noite, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é professor Kleber Vitor Santos. Nós temos um canal lá no YouTube chamado Kleber Vitor Interdisciplinar. Temos aqui também no Instagram um, um novo Instagram específico do canal, que a gente vai migrar, viu, Jaira, automaticamente durante esses meses para lá. A transmissão de lives vai ser somente por lá. A gente está fazendo essa transição aqui já, tá? É. Mas vamos lá. Professora Jaira Correia, Alves Correia, ela é professora de biologia, né? Ela foi da minha turma de ciências biológicas lá em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. Ela é espírita e estudante de magnetismo humano. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema, professora, quem é Jaira Alves Correia? A gente puder começar. Aí você já pode desenvolver o seu tema e você tem 30 minutos para falar sobre isso. E aí a gente começa as perguntas a partir de então, certo? Certo. Então, boa noite a todos e a todas, né? Você tá me E ouvindo bem, me vendo bem agora? tô Certo. ouvindo bem e vendo também, Ok. viu? Então, é um prazer para mim estar aqui com você, né? Isso para mim foi o máximo, né? Participando da live, tinha que estar na moda, né? Tem que entrar na live também. Então, é isso. Sou professora de biologia, né? Trabalhei 18 anos no Estado como prestadora de serviço. Hoje eu estou fora de sala de aula, mas continuo professora, porque uma vez professora, sempre Sempre professora, professora. né? Sempre professora.
e estudante de magnetismo, né? Sou espírita há mais de 35 anos, desde jovenzinha que eu fui, que eu conheci essa doutrina, né? Uhum. E de lá para cá só estudo, porque espiritismo não é nem só uma religião, ela é uma filosofia de vida. Então Sem dúvida. você vive aquilo, né? E é isso. E agora eu sou estudante também de magnetismo. Conheci magnetismo através do meu irmão, que é magnetizador há mais de 20 anos, aqui na cidade. Ele também, Irapuã, Correia, ele também é palestrante espírita. E, eu fiz um curso aqui na cidade, tem um centro de magnetismo, no Aí em Catolé, Campina, só para a gente falar para aqui, as pessoas, aí é em Campina Grande, né? Porque eu estou em João Pessoa, aqui, para poder as pessoas é, entenderem, né? Principalmente para aqui quem em vai ver a live Campina. depois, tá? Eu estou em João É, Pessoa, na Paraíba, capital, e a professora Jair está na cidade de Campina Grande, tá? pronto, aqui em Campina tem o centro de magnetismo, onde tem cursos de magnetismo, certo? Eles oferecem de forma gratuita o curso de magnetismo. Então, quem é que pode fazer esse curso, né? Já divulgando esse curso, Isso. né? Já fazendo a introdução, né? É. Então, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Tem que ser espírita para fazer? Não. Qualquer Ótimo, muito pessoa bom. Não sabia pode disso. fazer. Inclusive, na turma que eu fiz, tinha pastor, tinha pessoas da igreja católica, tinha ateu, né? Muito Eu massa. tenho, eu tenho uma grande admiração pelos ateus, que eles fazem as coisas sem precisar de Deus, nem santo, nem nada para fazer, entendeu? Eles fazem porque é deles mesmo. Enquanto que muitas vezes a gente faz coisa pensando na recompensa de Deus, né? É O verdade, ateu, querida. o ateu ele não precisa disso para fazer. Então a gente então tem esse curso aqui. Inclusive, tem lá um centro de tratamento de magnetismo, todo Você domingo. sabe, já lhe interrompendo, você sabe dizer se aqui em João Pessoa também existe algum centro de estudo de magnetismo humano, Jair, ou só em Campina Grande? Aí eu acho que tem também, mas eu posso me informar melhor onde é, Tá ok, sabe? E tá tem certo. um grande centro de magnetismo, onde tem cursos e onde as pessoas são atendidas, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do É Norte. conhecido, é referência, sabe? E o daqui, ele estava funcionando, agora ele está em recesso, né? Por conta da Uhum, pandemia. Mas sim. sempre funcionava aos domingos, a partir das 8 horas, e esse tratamento continuava até o último. Podia dar 4 horas da tarde no domingo, mas todo mundo estava lá. Só ia embora depois que atendi o último. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaira. Essa técnica que você vai abordar em seguida, ela também pode ser feita via virtual ou necessariamente ela tem que ter a presença da pessoa, a imposição das mãos para acontecer? Ou você nunca tinha pensado nisso também? Não, não necessita estar presente, não. É tanto que Ótimo. as pessoas que têm o Covid estão sendo tratadas à distância, Sim. né? Eles estão sendo tratadas à distância. Então, vamos lá, né? Falar do que nos interessa nesse momento. Magnetismo. O que é magnetismo? Né? É a possibilidade de troca de energia. Você trocou energia com a outra pessoa, então ali existe o magnetismo. E só pode existir o magnetismo entre uma pessoa e a outra? Não. O magnetismo ele está presente no mineral, no vegetal e no animal. De que é que a gente é formado? De átomos, né? Sim. O magnetismo é energia. Então, se a gente é formado de átomo, o que é que tem os átomos? Os elétrons, os prótons, são cargas elétricas que giram, né? E ali geram energia. Então, nossos corpos são energias, né? Então, a gente encontra esse magnetismo tanto no mineral, no vegetal, no animal
né? E quando eu estiver falando, eu vou falar em animal e ser humano. Sei que o ser humano também é um animal, mas eu vou fazer só essa Uhum. pequena divisão, certo? Então, eu posso trocar energia com um animal, posso trocar energia com um mineral e com um vegetal. Mas como a gente está falando em magnetismo humano, certo? No caso, magnetismo animal e vegetal, pode ser algum outro tema. Isso. Eu já recebi uma pergunta aqui, estão me perguntando aqui sobre os gatos. Eles são conhecidos, já existe muito estudo a respeito dos gatos, em que dizem que seus donos relatam da transmutação de energias negativas em algo positivo a partir dos gatos. Isso é verdadeiro, não é? O que você tem a dizer sobre isso? Foi o que me perguntaram aqui. É verdade. Até que tem estudos que diz que o gato, por exemplo, quando ele está sentando muito no seu pé, está sentando muito na sua perna, então você pode ir atrás, que ali você está com algum problema. Inclusive, no Antigo Egito, os faraós só andavam com o gato de lado. Uhum, Até a gente vê, né? Nos papiros, aqueles desenhos, sempre tinha um gato. Por quê? Porque o gato, ele tem a facilidade de tirar do ambiente as energias negativas. E ele até reconhece a energia negativa na outra pessoa. Muitas certo. vezes a gente tem um gato e aquele gato não gosta daquela outra pessoa. É a energia que ele está ali sentindo. Então, o estudo essa ciência do magnetismo, Kleber, ela não é uma coisa de hoje, não, sabe? Uhum, Tem registros, né, em museus, de registros de papiro, onde tem figuras de sacerdotes curando e impondo as mãos para a frente da forma que a gente faz, porque o magnetismo ele tem as técnicas. E sim. algumas dessas técnicas é a imposição de mãos. Não só a imposição de mãos, mas o sopro também, a água magnetizada, um mineral magnetizado, né? Então, quando eu falo em magnetismo humano, é aquele magnetismo entre as pessoas. É a troca de energia entre as pessoas. Ela está relatada no Espiritismo, né, em várias obras de Allan Kardec, ele cita o magnetismo. Né? Aqui, voltando o magnetismo para o Espiritismo. Mas, como eu disse no início, qualquer religião, qualquer pessoa pode desenvolver seus poderes magnéticos. E aí, você pode... Independentemente se acredita em Deus, inclusive até se nem acredita, né? mesmo que você não queira, você tem magnetismo. Seu corpo é energia. Certo. Não tem como fugir disso. Professora, já me fizeram uma terceira, e as perguntas não param, né? Já me fizeram outra pergunta aqui. Professora Jaira, magnetismo humano é um tipo de tratamento? Fizeram essa pergunta. Segunda, magnetismo humano e passe magnético são a mesma coisa ou é diferente? É a mesma coisa, passe magnético, Certo. certo? É porque tem o passe, né? Aquele do centro espírita que você vai, depois da reunião, você vai, toma Isso. um passe rapidinho de 1 minuto. E a gente não aconselha tanto isso. Também eu não quero entrar aqui dizendo que aquele não vale, que vale. Mas o nosso passe magnético, ele é um passe mais demorado. Porque, Kleber, eu vou falar alguma coisa, depois a gente passa para as perguntas. Se você quiser Certo. anotar, as principais é melhor, sabe? Senão a gente fica tudo misturado. É Eu sei que é um tema, assim, bem, amplo, bem né? interessante, curioso, né? Uhum. Certo? E, Então, como eu e as estava pessoas dizendo, perguntam mesmo. o magnetismo, ele já vem de muito tempo, desde a época das cavernas. Como era que as mulheres curavam os homens, né? Quando eles iam caçar, voltavam feridos. Também quando eles estavam longe de casa, como é que eles lidavam com aquilo? Como era que eles entravam em sintonia pelo pensamento com as mulheres que ficavam em casa em oração. A gente diz assim, em oração, em mentalização, como a gente Isso. faz hoje. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que sempre existiu.
O Espiritismo, ele fala no Livro dos Espíritos, na questão 70, né? Tem em vários lugares, mas tem a questão 70 do Livro dos Espíritos, e tem no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, ou 20, 20, item 22, se eu não me engano. Também Allan Kardec fala da distância, que você pode fazer um tratamento magnético à distância. Uhum. Então, o magnetismo ele foi muito estudado na Europa no século XVIII e XIX, na França, certo? Então, a gente tem várias pessoas que se destacaram, vários estudiosos que se destacaram com o estudo do magnetismo. Também a gente encontra alguma coisa sobre o magnetismo no Velho Testamento. Então, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, ele fala que tinha um comandante que tinha lepra e se banhou no Rio Jordão. Estava fazendo esse tratamento magnético. Uma passagem bem conhecida, né? Exato. Né? Aí, quando a gente parte para os estudiosos, a gente começa a ver com Tales de Mileto, que estudou o magnetismo mineral. Quando ele começou a utilizar o ímã, que até hoje se utiliza, né? Uhum. O ímã para tratamento. Que é chamado de energia eletromagnética, né? Pronto, ali também é um tipo de energia, ali está trocando mineral com animal, né? Sim. Está fluindo desse jeito. Perfeito. Jesus, que foi um grande magnetizador, exemplos e mais exemplos de Jesus curando os enfermos. Acredito, professora, que o maior exemplo e o maior magnetizador que já pisou nessa terra é o próprio Cristo. Não tem... Ele falou várias vezes e exemplificou várias vezes em toda a sua história do seu ministério, principalmente nos 3 anos finais de sua vida aqui na Terra, a respeito disso, né? Exatamente. A última ceia é o maior exemplo universal do uso do magnetismo humano que a gente tem notícia, né? Porque a todo momento, inclusive, ele mostra as mãos, não é? Toca o alimento e institui o magnetismo a partir do alimento. Eu falei isso com o professor Chai, não sei se você viu na live de semana passada, na segunda-feira, e ele estava falando exatamente sobre isso, do magnetismo humano, dessa força espiritual, em relação a cerimônias sagradas, e ele citou o exemplo da última ceia, do partilhar o alimento, de partilhar o pão e o vinho, né, como exemplos, não é, de magnetismo. Está correto esse pensamento? Está correto. É o que os padres fazem na hora da missa. Sim. Eles magnetizam o vinho e a hóstia. Os pastores evangélicos fazem a mesma coisa. Quem é mormon também faz o mesmo procedimento na realização da sua ceia também. E por aí vai os exemplos, né? Exatamente. O pão e a água, né? No caso lá dos mormons e assim por diante, né? Eles fazem uma bênção, abençoam, né? Isso já vem de muito tempo fazer isso. E por isso que muita gente, quando come ou quando toma algum desses alimentos, elas se sentem bem. A gente magnetiza, Kleber, a comida que a gente faz em casa. Sim. Tem a receita, você tem uma receita, a sua mãe faz aquela receita, ela passa para a sua irmã, a sua irmã vai fazer, mas não é do jeito que a mãe fazia. Você não sente a mesma coisa que a mãe fazia, porque aquilo é energia. Aquilo é magnetismo. É aquele lambedor que a avó faz, a mãe faz. Aquele lambedorzinho com erva que você faz e dá para o menino fica bom, e dá tosse e tal. Ali tem magnetismo puro. E a própria Elvira Bezerra, né, que é PhD em botânica, ela disse a mesma coisa há 1 mês e meio atrás, quando ela estava falando sobre bioenergética das plantas e sua eficácia no contato com
os humanos em casa que estão confinados, né? Nesse período de confinamento. Exato. Então, a gente vê na França do século XVIII o Mesmer, né? Que ele quem codificou o magnetismo, ele quem organizou, digamos assim, organizou, né? Como Kardec fez com o espiritismo, Mesmer fez com o magnetismo. É tanto que na Europa, alguns lugares não chamam nem magnetismo, chamam mesmerismo. Em homenagem a ele, Inclusive, né? é, inclusive, Kleber, na Europa, o magnetismo é super estudado, super utilizado como terapêutica, como uma terapêutica. Tem um centro de magnetismo, você paga para fazer um tratamento, como se faz com a acupuntura, como se faz com Isso. Eu ia reiki. acabar de dizer isso. Tem hospitais que atendem com magnetismo. Então, naquela época, no século XVIII, não existia espiritismo, né? E os magnetizadores, eles eram profissionais, eles tinham as clínicas de atender por magnetismo, Uhum. entendeu? Então, é uma profissão. Lá na Europa também eles não veem como a gente vê aqui, que é uma forma de caridade. No espiritismo a gente não cobra para dar o curso, nem cobramos pelo tratamento. Todo o nosso tratamento é de forma gratuita, porque é uma forma que a gente tem de fazer caridade e de divulgar a doutrina espírita, nós que somos espíritas. Muitas Uhum. pessoas lá no centro onde eu fiz o curso, estavam fazendo o curso de magnetismo para cobrar, para atender, entendeu? Sim. Ser mais um adicional. Tinha alguns lá que já praticavam reiki, então estavam fazendo o curso de magnetismo para também introduzir junto com o reiki. É muito Não é comum também fisioterapeutas que trabalham com reabilitação ou que trabalham com massagem. acupuntura, com massoterapia, também fazerem esse curso nos centros espíritas para ter o domínio da técnica e utilizar isso em prol de sua própria profissão, né? Abraão, meu Exato. querido, você é o próximo, viu? Tá na lista. É verdade. Então, nós espíritas, a gente não cobra. É uma Certo. caridade, porque é aquela coisa que Jesus disse aos discípulos dele: ide e curai. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, a gente Eu pega essas estava, duas. eu estava pensando essa semana, não tinha nem lido um artigo, que tem um artigo aqui, não sei se você conhece, num blog chamado O Mensageiro, que é um blog espírita da cidade de Brasília, que fala, tem um carro de som passando por aqui por perto, se vocês escutarem um barulho, é o carro de som, tá certo? Acontece. Que fala nessa revista, que é uma revista da Comunhão Espírita, que fala que os maiores, aquilo que a gente acabou de dizer, os maiores magnetizadores que já passaram por essa terra foram Moisés e Jesus. O próprio exemplo da abertura do Mar Vermelho, que é uma passagem em que há o toque das mãos e do cajado de Moisés sobre as águas do rio, e a água se divide em dois, né, sobre o Mar Vermelho, desculpe. Aí já estou pensando no Rio Jordão, que já é uma semelhança com o que Moisés fez na época. Foi feito por outro profeta, né, que é também citado nas Escrituras. Mas os dois maiores magnetizadores que já passaram por essa terra, Moisés, né, e em seguida Jesus. Eu já tinha pensado nisso e agora isso se confirmou aqui. É um artigo dessa revista que se chama O Mensageiro, na verdade um blog da Assessoria de Comunicação Social da Comunhão Espírita de Brasília. Não sei se você conhecia esse blog, mas ele fala exatamente o que a gente acabou de dizer aqui. Uhum. Pois é, naquela época o Mesmer, como eu estava falando, ele atendia como profissão. Atendia como profissão e atendia as pessoas ricas, né, da aristocracia de Paris, né? Sim. Eram os ricos de Paris. E tinha também um barão chamado Barão do Poté, que também era magnetizador, discípulo de Mesmer, mas diferente de Mesmer, do Poté, ele atendia aos pobres. Ele fazia isso Uhum.
como caridade, sabe? Já naquela época ele tinha essa preocupação de fazer a caridade. Depois a gente chega a Deleuze. Então, o Deleuze, ele foi uma pessoa assim que organizou e escreveu todas as técnicas daquela época de magnetismo, do tratamento com magnetismo. Inclusive, essas técnicas de Deleuze é estudada até hoje e é utilizada até hoje. Sabe? E Deleuze, ele foi contemporâneo de Kardec. Kardec já estudava magnetismo antes de... Quer dizer que Kardec nunca foi espírita. Primeiro, nem existia espiritismo, né? Antes de Kardec. Então, Kardec, ele ia para aquelas reuniões que tinha das mesas girantes em Paris, observar. Ele também era praticante de magnetismo naquela época. Sabe? Aí depois, né, que ele começou a escrever, depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos. Quando ele foi escrever o Livro dos Espíritos, ele já trabalhava com magnetismo. Só que algumas partes no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, ele fala de energia. Certo. Mas fica bem, assim, claro, evidente, que né? ele estava falando de magnetismo. Inclusive, alguns espíritas, alguns centros espíritas, aliás, pouquíssimos centros espíritas adotam o passe magnético. Inclusive, tem livros de magnetismo que não é editado, não passa pela FEB, né, pela Federação Espírita Brasileira. Espírita Brasileira. Uhum. Entendo Então, perfeitamente. Assim, é uma coisa assim que o movimento espírita, digamos assim, ele não adota o magnetismo. É como se o magnetismo fosse diferente de espiritismo. Mas que, na verdade, Kardec sempre deixou claro que magnetismo espírita e espiritismo são ciências afins, gêmeas. Uma depende da outra. Eu, para trabalhar com magnetismo, eu tenho meus guias espirituais. Eu sei quem são meus guias espirituais e eu trabalho com eles. Certo? Então, eu também, é outra coisa que eu acho que se eu cobrar, eu vou afastar meus guias espirituais, que são tão bons, que me ajudam tanto e ajudam as outras pessoas. Porque eu sei que a partir do momento que eu estiver cobrando, vou ser capitalista, que também não tem nada de ser capitalista, mas eu vou cobrar por uma coisa que eu tenho de graça. Inclusive, como é que eu vou pagar os espíritos, hein? Eles não recebem a minha moeda, né? Exatamente. Eu não estou trabalhando só. Então, o magnetismo, qualquer pessoa, como eu disse a você, pode ser um magnetizador. Mas o magnetizador espírita, eu acho que ainda ele tem um poder maior de alcançar mais graças, porque ele tem a ajuda de espíritos superiores. Então, aquelas pessoas que eu trato, elas dizem muito obrigada, muito obrigada. Eu digo, não agradeça nada a mim, que eu não fiz nada só. Agradeça a espiritualidade, a providência divina, porque eu estou aqui e eu não sou nada. Essa semana eu vi uma palestra sobre magnetismo, que era o elefante, falava do elefante e o magnetismo, que dizia assim, o magnetismo é o elefante, e o que a gente sabe sobre o magnetismo é tão pequeno que não chega nem a uma unha de um elefante. É muito pouquinho que a gente sabe. O magnetismo é uma ciência muito, muito, muito maravilhosa e pode ajudar a humanidade de várias formas. Inclusive, agora, tem várias pessoas sendo tratadas com magnetismo, pessoas doentes de Covid. Sim. Pessoas que estavam entubadas e saíram. Pessoas que iam ser entubadas e saíram. Pessoas que começaram com os primeiros sintomas da Covid, com diagnóstico positivo, e o quadro não se agravou. Tudo com tratamento à distância com magnetismo. O magnetismo, você pode estar
nos Estados Unidos e eu aqui, e eu posso fazer o tratamento. Como eu já fiz uma pessoa em Portugal e eu aqui. Uma pessoa que sofreu um acidente, lesionou o nervo braquial, Sim. não movimentava o braço já fazia muito tempo, tomava medicamento também há muito tempo para dor, e com poucas vezes de tratamento, ele já movimentava o braço, já sentiu como picadas de agulha, quer dizer, ativando o nervo, né? E já Sim. começou a sentir mexendo nos dedos, que ele não mexia também. Muito E também legal. já tratei pessoas com Covid. E é isso. Muito Tratamento. bem. Vamos lá para a segunda etapa, que são as perguntas, né? Elas continuam chegando. Mas vamos lá. Vamos lá que tem muito. Segunda pergunta. Você já explicou aqui o que era magnetismo humano, né? Era uma das perguntas. Já explicou também para nós qual a origem do magnetismo humano. Outra pergunta é a seguinte: quem faz a pergunta diz assim, que fica difícil de ver aqui no Instagram, que os nomes vão passando. Existem semelhanças entre magnetismo e espiritismo? Tem Eu também semelhança, já. não tem semelhança? Se Tem, bem que você já respondeu, né? foi. Quando eu disse que Kardec sempre deixou claro que o magnetismo e o espiritismo, eles são ciências bem afins, bem gêmeas. Né? Se Sim. você, aquela coisa que eu te falei, você praticar o magnetismo junto com o espiritismo, ou seja, com a ajuda espiritual, torna o tratamento mais potente, mais eficaz, né? Porque ali você vai atuar uma força muito maior. Tá. Existe bom e existe mau magnetizador? Existe em dois sentidos. Como assim? Existe, Explica aí. vou explicar. Existe o bom e o mau magnetizador em relação à ética e à moral do magnetizador, Da certo? pessoa, né? Da pessoa. Da Então, índole da pessoa. Tá. olha só, se a gente fosse lembrar, o magnetismo, eu costumo dizer assim, que o magnetismo passou por um estágio de amadurecimento. Lá no Egito era quem fazia eram os sacerdotes, né? Era uma coisa bem mágica. Então, quem tinha aquele poder do sacerdote, de cura, era a coisa mais mágica, os sacerdotes e as sacerdotisas. Depois chegou na Idade Média e as pessoas que praticavam magnetismo eram chamadas de bruxa e eram queimadas na Uhum. fogueira. Porque aquilo nada mais era do que uma benzedeira, você chegar para uma benzedeira, para ela lhe benzer, com um galho de planta ali, ela está trabalhando com magnetismo. Ela não sabe, mas ela está. Então, aquelas pessoas na Idade Média que tinham o poder de trabalhar, né, com a cura, com remédios de ervas e tal, então elas eram chamadas de bruxos. Aqueles filtros. Assim como tinha bruxos, naquela época, bruxos, entre aspas, né? Que trabalhavam com magnetismo para as forças do bem. Existem as pessoas que trabalham com magnetismo para a força do mal. É aquela coisa, ai, mas maldição não pega? Pega. Se ela encontrar uma sintonia, ela pega, mas ela consegue chegar até você. Então, tem pessoas que trabalham com feitiçaria pesada, magia negra. Aquilo é magnetismo. O trabalho de voodoo, você pegar um bonequinho e espetar ele. E a outra pessoa do outro lado sentindo dor em todo canto que você espeta a agulha. Do jeito que a gente faz, eu posso fazer um boneco de Kleber. Kleber tá doente. Eu vou fazer um boneco de Kleber. Tá os cabelinhos assim, né, Kleber? Ajeitar ele, tá a barba, tá o óculos. E vou tratar Kleber a dor que ele tem numa perna. E Kleber vai sentir. Mas eu também posso pegar e começar a pensar em coisas do mal e espetando, né, a agulha. E Kleber também vai adoecer. Então, quando eu digo tem o mal e o bom magnetizador, nesse sentido ético e moral, que é de você, o seu caráter, né? E existe o mal e o bom magnetizador
em relação à potencialidade da sua energia. Aquele que estuda mais, que pesquisa mais, que pratica mais, ele vai ser um magnetizador melhor do que aquele outro que, mesmo sabendo que tem um potencial, mas que não estuda, mas que não pesquisa, mas que não pratica. Entendeu? Então, ele tem bom e mal em dois sentidos. Ok. Bem claro e bem esclarecedor o que você falou aí. Seguindo, como o magnetismo humano ele tem agido especificamente nas pessoas que estão se sentindo isoladas nesse momento de distanciamento social e nas pessoas que estão com a doença agora. Pronto, então, olha, hoje, como eu falei um pouco antes, hoje as pessoas do mundo inteiro, os magnetizadores do mundo inteiro, estão tratando o Covid com magnetismo. Agora, é necessário, você me pergunta assim, então a gente pode tratar qualquer pessoa com magnetismo? A pessoa precisa saber que vai ser tratada? Precisa. Seria bom que ela soubesse. Porque a partir do momento que você sabe, mesmo porque é ética, eu não posso tratar você se eu sei que você não quer. Se você não acredita, se você não quer, se você não abre o seu campo mental para receber aquilo que eu quero te mandar, então ele vai chegar lá e vai voltar. E pode até chegar, mas chega em uma frequência bem menor. Entendeu? Então, existe essa ética de a gente avisar. Eu não posso chegar para uma pessoa e fazer de todo jeito. Eu tenho que avisar e perguntar se aquela pessoa quer. Então, quando ela diz que quer, pronto. Mas se ela está inconsciente, aí você pergunta, e aquelas pessoas que estão entubadas? Uhum. Então, mentalmente, você vai perguntar e você vai dizer que vai trabalhar. E mesmo porque o espírito, quando está no seu estado consciente, ele pensa diferente do espírito que está fora da matéria. Ele vê as coisas diferentes. E muitas vezes o que ele não concorda quando ele está aqui, como a gente está, consciente, ele chega a concordar depois, porque ele está com outra visão. Certo. Né? E mesmo a gente também pergunta à família. Muitas vezes, as pessoas que estão entubadas, estão em UTI. Meu irmão atende muitas pessoas que estão em UTI. Sim. Então, antes disso, a família quem leva. Mas aí ele chega lá e ele conversa com o doente, antes de ele aplicar o passe magnético. E é isso também que a gente faz. A gente pratica à distância, mas a gente pede permissão. Outra pergunta. Precisa de uma preparação específica entre magnetizador e magnetizado para se obter um resultado positivo? Existe um treinamento para isso? Olha, como eu te disse, é aquilo que você pede permissão, né? E o magnetizador, ele estuda e pesquisa sobre técnicas. Existem as técnicas de magnetismo. Né? A gente faz os cursos e aprende como a imposição de mão, passa assim, faz assim, trabalha tal chakra, trabalha tal... que na ciência esotérica é chamado de chakra. A gente já chama de centro de força. Mas são quase os mesmos, sabe? Aquele chakra daqui, né? O coronário. Chakra do centro da cabeça, frontal, o frontal, laríngeo, o do peito, o do umbigo aí e o assim por cardíaco, o diante. gástrico, o esplênico e o genésico. São os 5 básicos, mais conhecidos, mas Sim. existe muito mais. É uma rede é como se fosse, sabe aquele sistema imunológico que a gente estuda? Vários nódulos, tudo um ligado ao outro. Então, são os centros de força. Existem médicos também que têm uma cabeça mais... já chegou outra pergunta aqui.
Mandacaru PB. Ele está perguntando aqui para você, qualquer pessoa pode ser magnetizador? Ele está perguntando Pode aqui. sim. A gente já disse aqui, e qualquer pessoa, não importa a religião, não importa. Importa ter boa vontade. E ela pode ser magnetizador. Contanto que é o que eu aconselho, é estudo. Né? Estudar sobre o magnetismo, ter uma ética moral para conseguir bons resultados. Né? É aquela Uhum. coisa, ter um bom magnetizador de boa moral. É como Jesus disse nas Escrituras, né? É pela árvore que você irá conhecer seus frutos, né? É, mas Jair, a gente não consegue nós, ser. Oi. a gente está chegando nos 10 minutos finais, e aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, tá certo? Agora Certo, são mas deixa perguntas. só eu concluir. A Tá, gente tá não certo, tudo consegue bem. ser um bom magnetizador, ser uma pessoa boa o tempo todo. Hoje o tempo está tão. O tempo que a gente está vivendo hoje está tão. A gente está vendo tanta coisa errada que tem hora que a gente fica indignado e a gente se desequilibra e depois a gente tem que se voltar, parar e refletir e voltar, tentar se manter em equilíbrio, porque tá difícil, viu, meu amigo? Tanto de coisa que a gente tá vendo hoje. Uhum. Vamos lá. Jaira, é, como é que você vê espiritualidade? Na sua verdade, como é que você enxerga é, espiritualidade e como é que o magnetismo ele é um agente importante nesse sentido da busca pela espiritualidade? Olha, Kleber, eu sempre fui espírita e sempre ia para centro espírita, assistia reunião, fazia alguns trabalhos na casa espírita, mas ainda não tinha me encontrado. Hum, E com o magnetismo eu me encontrei. Porque certo. só através do magnetismo, hoje, eu posso fazer caridade e, ao mesmo tempo, receber muito mais do que aquilo que eu estou dando. Sabe? Eu acho assim que o magnetismo não é nem só bom para outra pessoa, mas é bem melhor para mim. Porque no que eu estou fazendo bem, eu estou recebendo, eu estou me sentindo uma pessoa melhor. E a gente sempre se sente melhor e feliz quando a gente pratica, né, o bem. É como Isso é Jesus sempre diz, né? Para aquele que é líder nato, é líder de verdade, a maior característica de um líder é o serviço. exato. Então, o servir e com a ideia de prestação de serviço ao outro, prestação de serviço à comunidade, chegar junto daqueles que sofrem, chegar mais próximo daqueles que não têm ninguém fisicamente aqui na Terra por eles, chegar perto daquelas pessoas que estão passando por situações ou momentos difíceis na sua vida. Então é isso que Jesus falou a respeito de liderança, a respeito de que quem quer ser o maior, que seja o menor. Né? Aquela cerimônia de lava-pés também, uma coisa antecessora ao momento da crucificação, né? Em momentos importantes de cerimoniais, aquele ato do lava-pés, ele é um dos símbolos também, além, claro, que o maior símbolo que a gente falou aqui, que é a ceia de magnetismo que a gente possa ter em relação a serviço, né? Você se É, colocar numa posição de humildade para que você venha a servir a necessidade do outro. é. Jair, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, o que está acontecendo com a espécie humana? O que está acontecendo conosco? Não sei. Vou dizer mesmo, tá muito difícil da gente conhecer quem.
quem é o ser humano hoje, tá? Assim, é uma coisa muito estranha. É, eu podia dizer, muitos espíritas, eu acho que algumas pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir essa nossa live, elas já devem ter ouvido falar em transição planetária. Hum, E é o que os espíritas estão dizendo, ai, vai estar desinfetando o planeta. Essa doença veio para tirar as pessoas ruins do planeta. Para mim, tá. não é isso. Para mim, essa doença ela está vindo mais como ensinamento. É um chamado, é mais um mensageiro que está sendo enviado para a gente se melhorar. A partir do momento que a gente se melhorar, aí sim. E transição planetária, isso já vem de muito tempo. Outra coisa que eu observo é que não é necessário acontecer isso para a transição planetária para acelerar a melhora do planeta. Acelerar parece que é assim. As pessoas vão morrer tudo hoje, depois que passar a pandemia só vai ficar gente boa em cima da Terra. Isso não existe. Mesmo porque, para a espiritualidade, o tempo é diferente da gente. Com O tempo certeza. da gente. Então, Do tempo, eles não do têm tempo pressa. cronológico, do nosso tempo cronológico aqui, né? Dia, mês, ano, essa noção para o mundo espiritual ela é completamente diferente. E ainda vou mais Diferente. longe. O mundo espiritual não é uma janelinha que está acima ou abaixo, ele está aqui, tá? Eu tenho uma visão, na minha verdade, completamente diferente de muitas pessoas que acreditam literalmente na expressão céu e inferno, porque eles também estão aqui, tá? O próprio Jesus fala que virá uma nova terra, você acabou de falar sobre isso, uma nova terra, ou seja, ele não disse que vai existir um novo céu, não é interessante essa palavra dele? Que irá ser estabelecida uma nova ordem, mas que tudo isso acontecerá aqui, entendeu? A Maria Betânia Medeiros diz o seguinte: eu digo também que essa doença veio para muita gente. Vai tirar uma grande reflexão de muita coisa e um grande ensinamento. Sim, sem dúvida. Exatamente. É o mensageiro, né? É o Uma outra. mensageiro que Jesus está nos enviando. São bênçãos. Não, não quer dizer que as pessoas. Eu acho estranho essa coisa de dizer, não, só está morrendo gente ruim para a terra ficar limpa. Vai Não. dizer isso a quem está perdendo uma mãe, um Uhum. irmão, um filho, É entendeu? completamente sem noção uma coisa dessa. É para a gente aprender. É mais um É. mensageiro, como tantos outros a gente já teve, né? E eu acredito mais numa coisa interessante, sabe? Quem é de verdade, quem é de mentira, é de mentira. Acredito sim, Jaira, que essa pandemia está tirando as máscaras de muitas pessoas que nós conhecemos. Isso é fato. A gente É, consegue identificar quem é realmente ser humano, né? Como dizia Nietzsche, quem é demasiadamente humano, né? Como dizia esse filósofo. E a gente consegue detectar muito bem quem é de mentira e quem é de verdade. Isso é evidente. No nosso próprio grupo, no nosso próprio convívio social, a gente já consegue perceber nitidamente isso. Para quantos convites, quantas pessoas a gente conhece, nós mandamos esse recado que a gente ia estar conversando hoje, e nem sequer, nem por um sinal de educação, disseram assim, eu vou estar lá, eu vou ver, e são pessoas que nós conhecemos há mais de 20 anos. Então, por aqui, pode rir que você sabe que eu estou dizendo a verdade. é, Ultimamente, eu tenho cometido vários sincericídios, sabe, Jair? Mas não tenho medo de cometê-los, não. Então, eu estou falando do nosso próprio grupo, tá? Quando existe uma necessidade, alguém está precisando de alguma coisa, Ave Maria, se a gente não servir. Mas quando é numa hora de se falar de um tema, de um assunto amplo, que toque em alguns pontos que são incômodos para nós, as pessoas fingem que não vê, que não acontece. Não sei se você tem essa mesma percepção, e eu estou falando do nosso grupo, do nosso círculo de amizades, né? Então por aí você tira. Quem é de é, mentira, quem é de verdade. Eu não julgo, mas está muito claro para mim, está muito claro para nós, né? Não só para mim, quem é e quem não é, certo?
e não julgo, e eu não tenho nenhum tipo não estou fazendo nenhum tipo de acepção de pessoas a respeito disso. Mas está muito claro, claríssimo para mim, quem é de mentira e quem é de verdade, certo? Jair, eu queria agradecer a você pela... Primeiro, lhe dizer que eu me sinto em paz e muito tranquilo desde o momento que a gente abriu a live, você começou a falar e dizer, eu tenho certeza que você está trabalhando magneticamente para que eu me sinta assim. Então, eu já estou logo dizendo que está funcionando, está autorizado a continuar fazendo. Não sei se você já estava, mas a sensação que eu tenho é essa. Eu estou tranquilo, estou pleno, estou feliz, respeito o posicionamento espiritual, a sua verdade, né? E digo que realmente é verdadeiro, porque eu estou sentindo isso aqui do lado de cá, certo? Muita paz, muita tranquilidade, não existe confusão mental na minha cabeça, não existe dúvida, e a maior demonstração de que a espiritualidade ela age é a clareza de ideias, a evidência das ideias e a sensação de tranquilidade que quem está do outro lado tem. Eu estou lhe dizendo isso, apesar da gente se conhecer há muitos anos, né, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você praticamente 1 hora, como a gente está fazendo agora. Então, eu queria lhe agradecer por isso. Por você Eu que ter aceitado... agradeço a oportunidade, né? Por De você divulgar ter... a doutrina espírita através de Sim, magnetismo. não vai ser a primeira vez, eu já estou marcando para você, com você aqui em setembro, para a gente aprofundar esse tema, falando especificamente sobre técnicas de magnetismo que a gente pode fazer na prática. Então, vá preparando aí seus estudos, para que a gente possa falar pelo menos sobre 5 técnicas de magnetismo no mês de setembro, certo? Está marcado? Posso confirmar? Certo. 5 técnicas que a gente pode utilizar na prática, no dia a dia, sobre magnetismo. E pedir a você que você faça uma prece para nós aqui, para a gente encerrar esse momento, certo? Certo. Eu não sou muito de fazer, quando eu estou no centro espírita que pedem para fazer a prece, eu não faço. Aí meu Chegou a amigo hora faz tantos de anos no fazer espiritismo e não faz. Aí agora você está me botando para fazer prece para um ao bocadinho, vivo. me pegou. Então vamos lá. Vamos sim. Senhor meu Deus, Pai da humanidade, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, trazendo ensinamentos e aprendendo, para que possa melhorar um pouco mais e para que nós possamos refletir sobre o tema e levar para nosso dia a dia. E agradecemos, Jesus, pela espiritualidade amiga que nos enviaste esta noite de hoje. E assim, damos por encerrada essa live e agradecemos muito aos amigos encarnados e desencarnados que aqui se encontram e que ainda vão procurar por este vídeo. E no momento que estiverem assistindo, teu bem, tua paz e tua luz estará com cada um. E assim seja. Amém, minha querida. Gratidão. Eu que Lembre-se, agradeço, Cleber. setembro nós estaremos reunidos de novo, né? Já vou preparar, inclusive, aqui já o cartaz de 5 técnicas ou de 5 passos para aprofundamento do magnetismo humano em nossa casa, ok? Tá certo. Provavelmente já irá a quarta-feira do mês de setembro, certo? A gente só vai definir a hora, se vai ser 18 ou se vai ser 16 horas ou às 19 horas, certo? Tá bom. 19 horas é melhor. 19? Tá. O meu público queriam, Tá, queriam às 19 horas, sabe? tá, entendi. Essa de hoje. Mas depois eles vão procurar. Pois é, olha, já tem uma pessoa falando aqui com você, ó. Como você Ela é falou que quase não faz suspeita. prece, mas você foi ótimo, tá vendo?
Ela é suspeita, que ela é minha Ah, prima é, né? muito, muito, muito querida. Ah, tá. E companheira de espiritismo, de centro espírita, de reunião, tudo, a gente tá sempre junto. Ok. Minha querida, gratidão, muito feliz por estar aqui com você e vamos em frente, tá? Até a Até, próxima. até a Tchau, próxima. vocês. Vocês, A todo live mundo, fica fiquem com Deus. gravada aqui no IGTV e ela vai ser disponibilizada logo mais também lá no nosso canal no YouTube, Kleber Victor Interdisciplinar, vai ficar lá também salva para as pessoas no mundo inteiro, na hora que quiserem, na hora que puderem, terem acesso também a esse momento aqui importante para nós, extremamente tranquilizador, né? É assim que eu estou me sentindo agora, muito mais equilibrado, tranquilo, e agradeço a você por esse momento, né? Eu sei que eu sou suspeito para falar que nós somos amigos, frequento a sua casa há muitos anos, ultimamente eu não pude estar lá por causa dessa pandemia, né? Se nós estaríamos reunidos esse ano de novo, no mês de junho, né? Quando a gente reúne o grupo todo, mas quis Deus que fosse assim. É Exato. assim que é assim que eu prefiro pensar, não é? Herbert, Então, minha gente, eu historiador, desejo muita paz e bem para todos, né? gratidão, minha querida, muito obrigado. Tchau. Tchau.